Bacana, gente. Obrigado pelo carinho. A apreciação de vocês enche o coração da gente de alegria. E vamos lá, vamos divulgar, né? Ajuda a gente a divulgar, porque a banda não tem grana para ficar pagando YouTube, pagando Facebook, essa tranqueira. Então vocês é que nos ajudem com a divulgação. Mas chega de falar de resgate, vamos falar do que é essa conversa aqui. Olha só, já estou fixando aqui o comentário da Val, nossa amiga da Casa da Rocha Guarulhos, que nos ajuda com os sinais do reino, porque a conversa aqui pouco tem a ver com resgate, pelo menos assim, propositalmente. O resgate entra nas conversas porque está na minha vida e não tem como. As lives de segunda a sexta ao meio-dia tem como objetivo conversar sobre o Evangelho, conversar sobre, nesse momento agora, espiritualidade cristã, espiritualidade bíblica. E a gente vai seguindo nessa conversa aqui nos papos, nas conversas da quarentena, tá bom? Se você chegou hoje, nunca participou de uma live com a gente aqui, o negócio não é outro senão Bíblia, tá bom? Resgate a gente conversa frequentemente, mas meio-dia, segunda a sexta, conversa aqui é sobre Bíblia. A gente está falando sobre, vou deixar um pouquinho os comentários abertos, qualquer instabilidade aqui eu fecho. Nós estamos conversando sobre espiritualidade bíblica, porque a espiritualidade do cristão ela é bíblica. Se você quiser saber mais sobre essa conversa, já que ela é uma sequência, né, você acessa o YouTube da Casa da Rocha Guarulhos, onde essas lives são transformadas em vídeos e postados lá no nosso canal, tá bom? A gente vem conversando sobre isso já há alguns dias, então não dá para voltar muito aí, temos que seguir para frente. A gente está falando sobre a espiritualidade dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que são chamados de patriarcas. No Novo Testamento você vai encontrar várias referências sobre esses homens como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Falei ontem aqui, quero dizer novamente que se o nome de Deus, se a apresentação de Deus, de Yahweh, de Yahvé, de Jeová é feita utilizando o nome desses caras aí, é bom a gente prestar atenção neles, né? Quem são esses que são apresentados como aqueles que conheceram Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? É o que a gente está fazendo aqui. Ontem nós iniciamos a conversa sobre aquelas coisas que nós observamos, algumas coisas que nós observamos na espiritualidade desses homens que devem iluminar a nossa espiritualidade. Ontem a gente falou sobre missão. Batemos um papo aqui sobre missão. Eu bloqueei os comentários para a live ficar mais estável, tá bom? E a gente deu uma olhada na vida de Abraão e percebeu a missão na vida de Abraão e o que isso representa para a gente. Hoje a gente olha para o outro aspecto da vida de Abraão, que é promessa. Abraão foi um homem que andou segundo a promessa de Deus. O que significa isso para a gente? O que significa isso para nós? Bem, nós hoje somos o povo da promessa, né? O povo cristão. Nós somos o povo da promessa. Alcançados por Deus, nos tornamos o povo que desemboca na trajetória divina da história. Toda a trajetória divina da história, ela aponta para Cristo, sacrifício de Cristo, encarnação, vida, sacrifício, morte, ressurreição, ascensão e estabelecimento de um novo povo, de uma nova raça, até podemos dizer assim. John Stott chama, no seu estudo aos Gálatas, os cristãos de nova raça, um novo povo que nasce pela morte e ressurreição de Cristo. A promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó chega a nós através da fé em Jesus Cristo. Quando cremos em Cristo como aquele que nos conecta a Deus, como aquele que redime a humanidade, reconectando o homem a Deus, cremos nisso, nós então, como a gente costuma dizer, né, a gente recebe Jesus, né, alguma coisa do tipo. Quando esse contato com o Cristo e a percepção de que Ele é o Salvador e Redentor da nossa vida, nós então somos transformados em nova criação e inseridos nesse povo novo que é o corpo de Cristo aqui na terra. Somos o povo que Deus está determinado, portanto, em abençoar e através de nós abençoar a outros. É claro, quando a gente entra nessa conversa de promessa, às vezes no meio evangélico essa palavra já traz uma
uma interpretação meio estranha, né? De que Deus nos deu promessas individuais, e às vezes a gente pega um texto lá do Velho Testamento, sem levar em consideração conceito, contexto, quem disse, para quem disse, por que disse, e a gente toma aquilo e diz, não, a terra vai ser minha, é porque esse bairro aqui vai ser meu. Então é meio perigosa essa conversa. Então a minha proposta rápida aqui é olharmos o que Deus fez na vida de Abraão, o comportamento de Abraão, o jeito de Abraão agir e reagir à sua relação com Deus, e a partir disso a gente perceber que isso cabe na nossa própria forma de relação com Deus, né? No nosso relacionamento com Deus. Deus, ele abençoou Abraão, abençoou esses patriarcas e gerou através deles o povo que foi abençoado por Deus, preservado por Deus na história para que viesse o Messias. Depois da vinda do Messias, esse povo são aqueles que entregam a vida para Jesus. Ok, já falamos sobre isso e somos abençoados, porque Deus olha para nós com essa perspectiva com certeza. A promessa a Abraão, ela se expande e ela pode ser dividida em 3 pontos importantes, rapidamente. Família, porque Abraão, ele se torna pai de uma família, não é? Ele é o cabeça de uma família, ele e Sara, que geram Ismael, depois Isaac e depois um grande povo, mas tudo começa na família. A promessa de Abraão pode ser dividida em 3 pontos. O primeiro, família; o segundo, terra. Deus leva Abraão a uma terra desconhecida, entrega essa terra a ele, e ele vive na terra, cuida da terra e expande o seu domínio ali. É a realidade da vida de Abraão. Se estabelece ali, prospera ali, cuida daquele lugar. Abraão vive aquilo que Gênesis 1:28, que é o mandato cultural, incluindo o cuidado da terra, né, diz que o homem tem que fazer. Abraão vive muito bem isso. E o outro ponto é nações. Nações o pessoal gosta, né? Família, terra e nações. Vamos conquistar as nações. É interessante. De Abraão nascem nações. No caso dele, isso é uma grande realidade, né? Por conta da geração de Ismael com Agar, nasce o povo árabe. O povo árabe nasceu de Abraão. E os judeus nasceram de Abraão também. Um cara só gerou 2 povos, 2 nações, e ainda tem o cristianismo, né? Os cristãos que também descendem de Abraão. Impressionante a obra que Deus fez na vida desse homem, pela sua fé e pela sua obediência, que a gente vai falar daqui a pouco. Impressionante o que Deus fez. A promessa de Deus se cumpre em Cristo, como se cumpriu em Abraão, se cumpre em nós através da pessoa de Cristo, desse relacionamento que a gente começa a ter com Cristo, quando nós o percebemos e o reconhecemos como nosso Salvador. O que Deus faz em Abraão, de uma forma distinta, realiza também em nós, que somos a descendência dessa obra, né? Primeiro, família, porque nos tornamos um novo povo, como eu falei, uma nova humanidade. Essa nova humanidade é composta por judeus, por gentios, por todo mundo. Não tem raça, não tem cor, não tem classe social. A gente se torna o corpo de Cristo, uma família em Cristo Jesus. Se aconteceu a Abraão através da sua descendência carnal, racial, digamos assim, o povo judeu nasce dele, a partir de Cristo nós vemos a igreja nascer, o povo de Deus nascer, o corpo de Cristo nascer agora de Jesus, né? Paulo diz lá em Efésios 2,14, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Olha que incrível. Jesus acaba com aquele muro que separava e une todo mundo. A gente faz parte disso. A segunda condição que se cumpre em nós, cristãos, através de Cristo, é a terra, a primeira família, a segunda terra, na restauração do mandato cultural. Porque o pecado destruiu isso. O pecado comprometeu isso. E nós vemos isso acontecer em Abraão, nesse movimento de Deus na vida de Abraão, e através de nós. É esse reencontro com a criação que nós, cristãos, vivemos, ou temos que viver pelo menos, né? Nós recebemos a bênção de Deus para
cuidarmos da terra, temos o chamado, a vocação de Deus, esse mandato cultural que inclui o cuidado com a terra, como a gente já disse aqui, com a criação, ele se reflete em cima de nós. E como cristãos ganhamos uma nova percepção sobre o que é cuidar da terra, sobre o que é cuidar da criação, sobre o que é cuidar do sistema, do ecossistema, melhor dizendo, e isso vem porque acontece conosco porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele nos conecta adequadamente com a criação. Então nós recebemos essa parte da promessa também, esse movimento de Deus através da sua promessa que acontece em Abraão, acontece em nós através de Cristo e nações. Por quê? Porque nós participamos do plano divino em colocar todos os povos sob o domínio de Deus. Nós participamos desse movimento de Deus abraçar todos os povos e todas as nações. Nesse sentido, sem dúvida, vamos conquistar as nações. Geralmente a gente ouve esse discurso quando alguém quer ter uma igreja muito grande. Vamos abrir muitas igrejas, vamos conquistar as nações para Jesus. Conquistar as nações nesse aspecto é sermos aqueles que participam do movimento missional de Deus, como a gente falou ontem, colocando todos os povos sob o domínio de Cristo, porque é isso que precisa acontecer. Efésios 1:22 diz assim, Paulo: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. Está falando de Cristo, não é? E essas coisas foram colocadas à disposição da igreja. Ele deu essas coisas à igreja. É a igreja que representa Cristo aqui na terra e que trabalha para que todas as coisas sejam colocadas sob o domínio de Cristo. Muito bom. Essa promessa toda se cumpre, gente, através, sabe do quê? Da obediência. A gente se torna família de Deus pela obediência. A gente cuida da terra e reativa, digamos assim, esse mandato cultural, porque o Espírito de Deus está em nós cuidando da criação agora, fazemos isso pela obediência. E nós alcançamos as nações pela obediência. O fundamento que gera a manifestação completa da promessa, o que é? É a obediência. É a obediência ao propósito divino expresso na palavra. Então, poxa, eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Aleluia! É só ir no culto e receber a promessa que vem do altar de Deus, né? Esses termos bem comuns dentro do meio evangélico nosso hoje em dia, transformam palco em altar, é uma bagunça. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas não é só isso, não é ir lá receber a bênção do pastor, agora todas as promessas vão se cumprir. A promessa de Deus, ela é assim, ela tem esse aspecto geral, ela tem esse aspecto coletivo, e é desse aspecto que nós estamos falando. Eu não posso falar de uma promessa exclusiva e individual para você, porque ela é exclusiva e individual para você. Eu não posso falar de uma promessa de um aspecto exclusivo e individual que há sobre a minha vida e dizer que ela vai se cumprir sobre a tua vida também. Puxa vida, isso a gente não descarta. Deus realiza coisas no âmbito individual, mas estamos falando aqui da coletividade, de nós cristãos. Nesse aspecto, todos nós estamos inseridos nessa promessa de Abraão, que se cumpre em Cristo sobre nós através do quê? Da obediência. A obediência é um instrumento da revelação. Lembra que Abraão conhece mais a Deus no decorrer da sua caminhada. Ele sai de Ur dos Caldeus sem saber nada. Ele sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Onde és, Senhor? Vou te mostrar. E como é que Deus mostra? Abraão vai obedecendo, vai conhecendo a Deus, vai se relacionando com Deus. A cada passo de obediência ele percebe e conhece mais da fidelidade de Deus. E essa fidelidade, essa obediência vai revelando Deus para ele. Essa obediência, tantas vezes, é dolorosa, é desafiadora. Sair da terra, da parentela não é fácil. Deixar coisas de lado não é fácil. Mas é aí que vai se manifestando a nossa intimidade, o nosso conhecimento de Deus, e essa promessa vai se realizando na nossa vida e através da nossa vida. Vamos participando desse movimento divino. Vamos sendo parte da família de Deus de forma efetiva. Vamos sendo parte do projeto divino para esta realidade existencial que é a terra e a sua criação do jeito correto, da maneira correta. Vamos participando da conquista das nações da maneira correta porque obedecemos a Deus. O plano de Deus coletivamente
inclui a nossa individualidade. Eu preciso participar desse projeto, dessa missão de Deus e dessa promessa de Deus para nós. Cada um, cada pontinho, cada cristão no mundo, na história da humanidade vai contribuindo para esse movimento de Deus. E o interessante, o incrível, o legal de tudo isso é se deixar em obediência participar desse projeto divino. Cada um tem as suas dores, cada um tem seus desafios, cada um tem a sua dificuldade em obedecer a Deus, cada um de nós. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Mas ao obedecermos a Deus, nós o conhecemos. E aí chega um momento, que é o ápice da história de Abraão, quanto à sua obediência, que é o sacrifício de Isaac. Lembra? O pedido de Deus para que Abraão sacrificasse Isaac. Gênesis 22, de 1 a 19, né? Tá lá. Para Abraão pegar Isaac, subir no Monte Moriá e fazer o sacrifício. É um momento complexo, bem complexo, porque há dificuldades, há pessoas que têm dificuldade em aceitar que Deus tenha dirigido Abraão a entregar o fruto da promessa. Tem gente que não consegue entender isso. Na própria tradição judaica tem uma dificuldade para alojar esse movimento divino aí. Por quê? Porque o Talmud, por exemplo, ele apresenta esse movimento como uma tentação, uma situação realizada pelo diabo. Entendeu? Lembra de Jó? Que Deus deixa o diabo fazer algumas coisas em Jó? Então, algumas interpretações judaicas levam a esse tipo de pensamento. Mas o que acontece aqui, eu até preciso consultar uma coisa que eu estava lendo aqui bem legal sobre isso, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para não perder meu raciocínio. Diz assim, olha, a questão é que testar, porque Abraão foi testado, não é induzir a fazer o mal, mas a desafiar e provar se alguém tem realmente integridade. O teste não é a indução à realização do mal, o teste é a verificação do coração. É isso que está acontecendo com Abraão, quanto à sua fidelidade, quanto à sua obediência. Seu propósito é aprofundar a fé. Significativamente, Abraão diz aos seus servos, quando eles se encaminham para a montanha, que nós vamos adorá-lo e voltaremos a você. Você já viu esse texto? Lá no capítulo 22, versículo 5. Ele está no pé da montanha do Monte Moriá, ele diz assim para os seus servos, fiquem aqui porque nós vamos adorar e voltaremos. Adorar ali no Velho Testamento é sacrificar. Ele não diz assim, eu vou sacrificar. Ele diz, nós, eu e Isaac, iremos sacrificar e voltaremos. De alguma forma, por já conhecer Deus, na sua trajetória, na sua caminhada, Abraão sabia que ao obedecê-lo, a promessa se cumpriria e se manteria, né? Que ele seria resgatado naquele momento, do jeito certo, da hora certa, da maneira certa. Essa é a Mona Lisa, gente, que não ajuda às vezes. A Mona Lisa às vezes pega pesado aqui, mas a gente tenta fazer o melhor. Bom, o Novo Testamento apresenta Abraão como um modelo de fé. Ele acredita, ele crê em Deus e ele obedece. Você sabe que fé é obediência. Fé não é papo furado, fé não é discurso, fé é obediência. Manifestação de fé é obediência. O que eu aprendo com Abraão? O que é que a espiritualidade de Abraão traz para mim? O que é que Abraão ilumina a minha espiritualidade? Obediência. A promessa de Deus, global, geral, que inclui a humanidade toda e claro, a minha vida e a tua, se cumprirá em cada um de nós quando nós obedecermos. E assim esse processo vai acontecendo, não é? Envolvendo toda a humanidade. Eu sei que quando fala toda a humanidade é uma coisa tão distante, mas não se engane. Eu e você estamos inseridos nisso. Eu e você fazemos parte disso e que Deus nos ajude a alimentarmos cada dia a nossa fé e a nossa obediência ao Senhor. Tá bom? Estou reativando os comentários aqui para lembrar que você pode fazer parte da campanha que a Casa da Rocha Guarulhos está fazendo para a doação de alimentos de cestas básicas que nós precisamos para um projeto que nós temos ali na área do Cabuçu, na região de Guarulhos. O telefone que eu fixei aqui
no nosso Instagram, no meu Instagram aqui, que é um comentário da Val, é o telefone que você pode usar para agora mandar um WhatsApp para esse número e dizer assim, ó, eu quero doar uma cesta, manda o QR Code para mim e a gente vai mandar o QR Code para você. Se você não tiver o valor, não puder, é óbvio, fazer a doação de uma cesta inteira, completa, porque já que é essa questão, às vezes, das nossas dificuldades, e não há nenhum constrangimento nisso, você pode fazer valores fracionados também, tá bom? Esse valor, eu garanto para você que vai ser usado para essa campanha de compra de cestas básicas. Nós queremos alcançar 100 cestas esse mês e precisamos da tua ajuda, tá bom? Manda um alô para esse WhatsApp, 956520227, e você vai receber o QR Code para poder fazer a doação de uma cesta básica ou de algum valor para que isso aconteça, para que a gente compre esse material. Esse telefone é o contato com a Casa da Rocha Guarulhos, tá bom? Estou aqui no meu Instagram, mas aqui eu estou como pastor, aqui nessas lives, aqui tô como, é o pastor que está falando. Aí você quiser saber as atividades da igreja, nós estamos completamente online, tá bom? A Cris que nos ajuda... Hoje está duro aqui, gente, hoje está duro. A Cris que nos ajuda com essa parada do WhatsApp, ela pode te mandar todas as informações da casa, das atividades que a gente tem. Um grande beijo para vocês, uma boa tarde e que Deus nos abençoe. Valeu? Final de semana tem live, hoje tem live do Lausanne, amanhã tem live do pessoal da música lá da casa, domingo de manhã às 10 da manhã tem a transmissão da nossa reunião. Fica ligado por aqui que você sabe de tudo. Beijo a todos, boa tarde, valeu!